A paz do Senhor Jesus, meus amados. A Bispa Nadir, ela gravou um vídeo agora recentemente falando de uma visão que teve com o pastor da igreja pentecostal Deus e Amor, né? O pastor Lorival de Almeida. Sabemos nós que Lorival de Almeida, ele pregou por muitos anos na igreja IPDA, só que ficou doente, né? Muita gente já sabe, ficou doente, um problema no cérebro, teve que fazer uma cirurgia às pressas. Eu até falei no outro canal que a esposa dele sempre esteve ou está do lado dele nesse momento muito difícil de saúde do pastor Lorival de Almeida. E a Bispa Nadir é uma das pregadoras do Evangelho, inclusive aqui na internet, no YouTube, mais criticadas por muita gente, porque, primeiro, muita gente diz assim: essa mulher não é bispa, não existe bispa. Outros dizem assim: essa mulher é engraçada, essa mulher não está pregando a palavra, é uma comediante, porque ela fala umas coisas tão engraçadas. Outras pessoas criticam ela mais rigorosamente, dizendo que ela não fala coisa com coisa. Bom, eu não sei se você acredita nas revelações da Bispa Nadir, se você acredita que o que ela fala é Deus que revela. Independentemente de você crer ou não, e aí não é culpa minha, né? E nem culpa minha é se Nadir está profetizando coisas pesadas contra a IPDA ou contra Lorival de Almeida. Não fui eu que mandei, então estou só falando aqui, para você não comentar aqui abaixo coisas tremendas contra mim mesmo. Por exemplo, né? Então assim, se for de Deus, acontece, né? E se não for de Deus, a pessoa paga um preço. Então a Bispa Nadir andou dizendo aí que teve uma visão com 3 pessoas e uma delas teve uma revelação, algo de Deus com 3 pessoas. E ela citou entre elas o pastor Lorival de Almeida, dizendo que ela na visão, né, falava com Lorival, dizendo assim: Lorival, você não é mais pastor, Deus tirou de você essa missão, né, o cajado, porque você deixou de pregar a verdade, e aí Deus retirou de você aquilo chamado chamado, né? Que é conhecido como o chamado de Deus. E a Bispa Nadir disse que ele estava sentado, né? E ele, com aquele jeito dele, com problema na boca depois da cirurgia e tal, segundo a Bispa Nadir, ele ficava fazendo assim com a cabeça, ó, que não podia pregar mais a doutrina. Não era mais com ele, era com uma mulher. Tá entendendo? E aí, meu amado irmão, ela insistia, dizendo: pregue, homem, a verdade, volte a ser um homem que prega a doutrina e tal, e que você será curado, que Deus vai te curar. Tá entendendo? E ele mais uma vez fazia assim com a cabeça. Quer dizer, se for uma visão espiritual da parte de Deus, que eu acredito que sim. Eu creio que sim, irmão. Eu não sei você pode comentar aqui abaixo. E se você gostou desse conteúdo, deixa o like nesse vídeo, se inscreva nesse canal para poder receber outros vídeos como esse, tá bom? Ele fazia assim com a cabeça, que não queria mais pregar essa doutrina. Quer dizer, é algo muito forte. A bispa dizia assim: pregue, meu amado, para você ser curado, homem. E mesmo assim, ele não dizia: eu vou pregar. Ele fazia isso com a cabeça. Então é complicado demais. É muito complicado que Deus venha tocar no coração do Lorival Almeida, para que ele venha entender que mesmo com a voz embargada, com dificuldade física, ele pregue, mesmo sentado, ele pregue a palavra de Deus, né? No meu outro canal,
eu falando sobre esse assunto, algumas pessoas comentando abaixo no vídeo que eu publiquei, algumas delas diziam que na época que Lorival Almeida estava com saúde, ele era uma pessoa que deixava a desejar no ministério em alguns pontos. Bom, tem que ver isso aí, porque todos nós temos alguma coisa para melhorar, né? A questão é se Lorival realmente deixava muito a desejar. Se Lorival, na época que tinha saúde, deixava muito a desejar, então não estava agradando a Deus nesses requisitos. Nos pontos estaria, né? E noutros não. E eu não estou dizendo aqui, olha, eu não estou afirmando com todas as letras que ele está de cadeira de rodas porque estava errado em pecado e Deus tocou nele para abatê-lo. Eu não saiu da minha boca essas palavras aqui não. Eu estou dizendo que a bispa Nadir, não fui eu estou comentando, relatando. Não é que eu não tenha coragem de falar não. Ah, meu amigo, claro que eu tenho coragem de falar, se fosse de mim, mas não é eu que falei, né? Foi a bispa. Se fosse eu dizia, eu tive uma visão assim. Mas não fui eu que tive visão. Por isso eu coloco aqui a bispa Nadir, não é como isca não. E eu tenho coragem de dizer assim, olha, pastor Lorival, você pecou. Eu falo mesmo, entendeu? Mas não fui eu que tive a visão, não fui eu. Então eu vou ter que colocar uma pessoa para dizer isso. Tá? E no dia que eu quiser comentar qualquer assunto aqui de nível internacional, do Brasil, do estado, sem colocar ninguém para comentar, eu também eu me expresso normalmente, tá bom? Mas esse vídeo que eu assisti, a bispa disse claramente que ela disse assim, volte a pregar essa doutrina, homem, para ser curado. É muito forte. E tem outra coisa, meus amados, que ela falou no final do vídeo sobre Lorival de Almeida, que eu achei forte demais. Eu disse, meu Deus, se isso for acontecer, vala Jesus do céu. É algo muito forte. Essa outra coisa que ela falou, eu acho forte demais. E vou deixar o vídeo aqui abaixo, no primeiro comentário fixado. Você vai aqui abaixo, vai ver um comentário que eu vou colocar no primeiro, tá bom? É o primeiro que tem. Tem outro vídeo, você clica nesse comentário abaixo, tem outro vídeo. Aí você vai assistir todinho e você vai ver o que ela vai falar no final do vídeo sobre Lorival de Almeida, que Deus mostrou a ela. Foi Deus que mostrou a ela, tá entendendo? É algo muito forte. Eu fico por aqui. Se o Senhor permitir, se Deus permitir, eu volto em breve aqui no canal com mais um vídeo.